2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha o quê? Contendas de palavras, que nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus como aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esta carta aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo para o jovem Timóteo. Está escrevendo para Timóteo. Timóteo, ele foi um jovem que foi alcançado, irmãos, pela salvação do Evangelho. O Evangelho trouxe salvação para ele. E aí, como jovem, ele entendeu que todos os homens, porque ele entendeu a palavra e descobriu que todos os homens, toda a humanidade estava morta nos seus pecados e nos seus delitos, e que a salvação era necessário para todos os homens, e a salvação só poderia ser concretizada tendo como consequência o reconhecimento de Deus através de Jesus. Escute o que eu estou dizendo: de Deus através de Jesus, porque todo mundo conhece Deus, mas somente na revelação máxima de Deus em Jesus é que o homem consegue conhecer a misericórdia, a bondade, o juízo de Deus. É quando ele começa a conhecer e saber quem é Deus. E não só isso, somente através de Jesus é que o homem conhece Deus e conhece a si mesmo. É que o homem vai começar a perceber como ele é pecador, como ele é uma pessoa afastada do desígnio de Deus. Enquanto ele não conhece Jesus, ele acha, ele ainda diz assim: se eu merecer eu vou para o céu. Não, eu não mato, eu não roubo, sou uma pessoa gente boa, eu não preciso me arrepender. Aí ele acha que pode ir para o céu pela bondade dele. Mas quando ele conhece Jesus, ele passa a se enxergar. Aí ele não somente se enxerga, e ele vê que é um pecador, que ele vê que é uma pessoa que está fora do propósito de Deus, que ele também reconhece a necessidade de buscar a Deus, e que somente Jesus é o caminho que faz a gente se encontrar com Deus, e encontrar Deus no nosso ser. Porque nós não podemos nos enganar, jamais encontraremos Deus fora de nós. Se Deus não está em mim, Ele não está em canto nenhum para mim. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu posso ir para a igreja A, B, C, D, F, G, H, todos os alfabetos. Se Ele não estiver em mim, eu não vou encontrar Ele em lugar nenhum. Por quê? Porque somente em Deus é que Deus se revela a sua imagem e semelhança. E se não for assim no homem interior, eu posso estar na igreja, mas nunca serei salvo e liberto por Deus. E sem Deus dentro de mim, tudo é morte e não vida. Por mais que eu tenha performance, cenário, que eu faça encenação, que eu diga lindo, lindo, lindo és, que eu cante, que eu adore aqui, se não for dentro de mim, apenas fora, não é vida, é morte, não é verdade, é mentira, não é plenitude, é vazio existencial. E Timóteo teve essa consciência, ele teve esse impacto, e por ter esse impacto, ele entendeu que os homens precisavam de salvação. Fala para quem está do seu lado: você precisa de salvação. E essa salvação só é alcançada pela fé. E essa fé só chega para nós se for pela palavra de Deus.
E aí, por causa disso, Timóteo entendeu que foi escolhido por Deus para abençoar a sua geração. Como ele entendeu isso? Como ele captou isso? Ele colocou a vida dele à disposição de Deus. E ele disse: Deus, eis-me aqui, me faz um instrumento para eu abençoar essa geração. E diz a Bíblia, o contexto bíblico nos diz subjetivamente, nas entrelinhas, que ele se tornou um pastor, que ele dirigiu a igreja de Éfeso, que ele se tornou uma pessoa muito envolvida no reino de Deus, ao ponto dele largar tudo para fazer a vontade de Deus na sua vida. Mas a história não acaba aí, começa aqui agora. Com o passar do tempo, irmãos, esse homem que entendeu tudo isso, ele se frustrou, ele se desanimou, e essa frustração trouxe consequências na sua vida espiritual, na sua fé, dentro do seu ministério que ele exercia. Por que aconteceu isso? Pelas circunstâncias que ele se envolveu. E porque, irmãos, ele não aprendeu a viver as etapas da vida. Tem gente que se frustra porque não cresce com a vida. Porque a vida, irmão, é uma constância. A vida, irmãos, ela é de contínua transformação e de mutação. É o fluxo natural da vida. Aí tem muita gente que não sabe encarar as mudanças naturais da vida. Aí tem filhos que passam a eternidade sendo filhinho de mamãe e de papai. É ou não é assim? Aí tem pessoas que nunca assumem a responsabilidade, nunca aprendem a ser de fato quem são nas épocas que é para ser. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a vida, ela impõe etapas na nossa vida. Aí tem muita gente que não sabe viver e quer viver como se fosse no passado. E o passado já passou. Já dizia o cantor: nada do que foi será do mesmo jeito que já foi um dia. Tudo muda, irmão. Tudo nessa vida muda. E não adianta você querer agir de forma como se... E aí eu vejo gente velha agindo como se fosse novo, novo agindo como se fosse velho. Que mais? Criança agindo como fosse adulto, adulto agindo como fosse criança. E nós temos que saber viver as etapas da vida, meu querido irmãos. Porque senão você vai se embaraçar. A vida vai mudando. A vida vai sendo transformada. E a gente tem que entender. O tempo vai mudando. E como o tempo vai mudando, eu tenho que aprender a lidar com os novos desafios, com as novas etapas da vida. Eu não posso fazer como Timóteo fez. Apareceu um novo momento na vida dele, e a primeira coisa que ele fez foi esquecer. Vamos para o capítulo 1, versículo de número 8, versículo de número 5, 2 Timóteo. Primeira coisa que ele fez, irmãos, ele esqueceu que o que ele fez vencer, que ele fez alcançar o favor de Deus, que fez ele avançar, que fez ele progredir, que fez ele ser salvo, que fez ele alcançar coisas sobrenaturais, foi a fé. E aí tem muita gente... capítulo de número 1, versículo 5, Paulo vai dizer: Timóteo, traz à memória a tua fé, Timóteo. Agora Timóteo é incrédulo, ele não consegue mais avançar, porque ele achava que tudo que ele tinha conseguido emanava da sabedoria, da capacidade, da força, e ele esqueceu que tudo é possível ao que crê, que o justo viverá pela fé, e que a fé é o firme fundamento do que a gente não se vê, e que os sinais vão seguir aos que crerem. E quanta gente, meu irmão, que está na igreja, que já perdeu a fé,
que não avança mais, que estagnou, que parou, porque agora esqueceu que o que lhe trouxe até aqui foi a crença num Deus que tudo é possível, foi na crença num Deus que todas as coisas são realizáveis através da fé. E Timóteo estava enfrentando um diabo, porque todo dia nós enfrentamos um diabo, mas a Bíblia diz que esse diabo só será vencido, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. E Timóteo, por não saber lidar com as circunstâncias, ele esqueceu da sua fé, e muita gente está esquecendo da sua fé, por isso que não avança mais. Eu acredito em Deus, verbaliza, mas não tem atitudes de fé. Diz que crê em Deus no coração, mas atitudes são totalmente incrédulas diante das circunstâncias. E Paulo vai dizer: traz à memória essa fé verdadeira, é de verdade, você é crente, você acredita, essa fé que faz você vencer, essa fé que é tua, que estava na tua avó, na tua mãe Eloíde, era todo mundo envolvido. A tua fé trouxe verdade para todas as pessoas que estavam ao teu redor, todo mundo via que em você havia fé. Todo mundo era impactado com essa fé. Era na tua avó, a tua casa transbordava, era todo mundo vivendo através da fé que tinha em ti. Todo mundo via que você era um homem de fé. Mas agora, tua fé não é real. Mas eu quero dizer, Timóteo, que você tem essa fé não fingida. Não era mentira não, você se doou de corpo, de alma, de espírito, porque você acreditava nisso, e essa fé te capacitou a você fazer coisas extraordinárias. Mas Timóteo, versículo 6 do capítulo 1, Paulo vai dizer: Timóteo, agora, porque essa fé não está sendo mais usada na sua vida, Timóteo. Olha o que está acontecendo com você, Timóteo. Desperta, traz essa fé, e por esse motivo teus dons estão adormecidos, parado, estagnado. Essa fé que você diz que tem, não produz relacionamento com Deus. Essa fé que você diz que tem, não te faz ficar em paz dentro da tua casa. Essa fé que você diz que tem, não te faz tomar decisões para a Deus. Essa fé que você diz que tem, não se evidencia nas tuas atitudes. Você diz que tem fé, mas essa fé não produz nada em você, Timóteo, porque ela está adormecida. Ela existe, ela habitou em você, mas ela não te move mais para Deus. Quem está entendendo aí? E quando isso acontece, meu querido, na vida de quem um dia acreditou em Deus, a gente começa a se alimentar com coisas que nos deixa infrutífero. Agora, sem fé, ele se tornou infrutífero. Esse jovem que enfrentou enfermidades, expulsou demônio, venceu grandes desafios, batalha na sua vida, fez coisas extraordinárias. Agora, olha para o irmão e diga: cadê os frutos dessa fé? Essa fé não te faz mais levar a Deus. Essa fé não te move mais. Essa fé não te leva mais a você se tornar uma pessoa melhor. Timóteo tornou-se essa pessoa. Por quê? E agora, sem fé, ele virou um coveiro de dons. Por quê, irmão? Pega na mão de quem está ao seu lado, pega na mão de tu tem tanta capacidade, tu tem tanta habilidade, tu tem dom, mas agora tu está adormecido, tua fé não te desperta mais, você não consegue mais romper as barreiras. Por que está acontecendo isso, meu irmão? Por causa das decepções, e não soube encarar as novas batalhas.
Porque cada vez que você cresce para Deus, mais as batalhas crescem para você. Sabe por quê? Porque cada vez que as batalhas crescem para você, porque as batalhas não é para te matar, é para te levantar mais, é para te fortalecer mais, é para você ficar mais forte, é para você superar mais, é para você ir além da tua capacidade normal. Mas agora esse Timóteo é um enterrador, coveiro, é uma pessoa simplesmente que enterra talentos, dons, e a sua vida é ficar na mesa do bar ouvindo Bartô Galeno. Só lembrança, só lembrança do que um dia foi na presença de Deus. Só lembrança. Eu fui, só lembrança, só lembrança. E vai ter que ficar assim, Timóteo. E vai ter que viver a vida toda assim, Timóteo. Vai estagnar, vai enterrar, vai parar tudo. E o que fazer? É o que Paulo vai dizer para esse Timóteo. Desperta, Timóteo. Coloca essa fé em movimento, Timóteo. Desperta, Timóteo. Utiliza aquilo que pode mudar essa circunstância. Creia que tudo é possível, Timóteo, para mudar o quadro da sua vida. Levanta a tua mão e diga: dai-me fé, Senhor. Ajuda-me, Deus, porque só essa fé pode te salvar e te tirar dessa inércia aí. Inércia. Porque só o que muda o homem, irmão, é a fé, irmão. É a fé. E Paulo vai dizer: porque Deus te deu, Timóteo. Porque eu coloquei as mãos sobre ti, Timóteo. Porque Deus te deu, Timóteo. Tem algo em você, Timóteo. Tem, a Bíblia fala, Paulo diz, esse dom, quer dizer, esse charisma, essa dinamite, que pode quebrar essas prisões da tua alma. Paulo está dizendo: Timóteo, tem um poder de Deus que está dentro de você. Tem uma capacidade de Deus que está dentro de você. Tem um dispositivo de Deus que está dentro de você. Tem uma capacidade do alto, Timóteo, que pode mudar esse quadro aí. Desperta, Timóteo. Desperta, Timóteo. Acorda, Timóteo. Desperta esse dom que foi colocado sobre você. Você só precisa despertar. Porque você, se não tomar posição logo, rápido, Timóteo, isso pode se agigantar diante de você e lhe tornar algo que estava acontecendo com Timóteo. Paulo vai dizer: Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia, não. Covarde. Você passa a se acovardar. E uma pessoa, irmãos, qual é a característica do covarde? É porque ela foge, ela trai, ela nega uma responsabilidade que é inerente a ela. E o sentimento de covardia, irmãos, é o domínio do medo sobre a razão. E além disso, ele é o aprisionamento de todas as possibilidades de vida e de vitória para você. Essa covardia é a morte de tudo que lhe traz vida. Se acovardar é se entregar para a derrota. É o caso de Timóteo. Só que Timóteo foi invadido, irmão, por uma amnésia. Ele não se lembra mais de quem ele era. Ele não se lembra mais do que Deus fez com ele. Lembra-te de onde Deus te tirou. Lembra quem é Deus. Lembra o que é que Deus pode fazer com você. E Timóteo agora, irmãos, foi invadido por essa incredulidade, essa amnésia cheia de incredulidade, que deu um pane nele. Deu um pane ao ponto dele esquecer o que era que ele fazia para poder obter vitória. Quem está entendendo aí, irmão?
Por que Timóteo tinha conseguido ser um pastor? Por que Timóteo tinha conseguido? O Cláudio foi tomar banho, eu acordei ele, pode estar dormindo lá no banheiro. Aí o que aconteceu com Timóteo? Timóteo, meu querido irmãos, ele recebeu o Espírito de Deus, um espírito não de medo, não de temor, não de covardia. E quanta gente vem para a igreja, aí Deus diz assim, aí o Deus usa o pregador e diz assim, ei, você precisa aceitar Jesus. Aí a pessoa diz, eu preciso, meu Deus, eu preciso aceitar Jesus, antes de eu morrer eu preciso me consertar com Deus. Aí ela vai e não vou, vai e não vou. O que está acontecendo? Covardia. Ela vem aquela covardia, eu não estou preparado, eu não vou conseguir, eu não vou. Por que vem a covardia? Porque ela está sem fé. Porque ela está sem fé, ela não acredita no que Deus pode realizar, no que Deus pode fazer. Aí ela sabe que precisa buscar, sabe que precisa vencer, mas não reconhece que Deus deu um espírito de fortaleza. Deus deu um espírito de uma estrutura forte, de uma capacidade, de uma resistência e resiliência. Essa capacidade de se refazer diante das lutas, diante da dificuldade. Essa capacidade que vem de Deus, diante das frustrações, de tanta coisa que acontece, que a gente se resigna em nós mesmos, resiliencia-se em nós mesmos, e nós levantamos aquilo que Hebreus vai dizer: da fraqueza tiraram forças. A fé. E aí Paulo vai dizer: Timóteo, desperta, Timóteo, usa a fé, desperta esse dom, porque Deus te deu um espírito de fortaleza. Ele te revestiu de fortaleza, e Ele deu a ti o mesmo instrumento que fez Jesus suportar a cruz. O amor. O amor. Essa é a dosagem de superação. O amor tudo suporta, o amor tudo nos faz vencer. E Ele trouxe esse equilíbrio, Timóteo, para você vencer em meio às pressões. E Ele te deu o equilíbrio, Timóteo. Sabe por quê, irmãos? Timóteo está recebendo essa carta porque Paulo soube que Timóteo estava desistindo da caminhada. Paulo soube que Timóteo estava fazendo wallmoker. Quem sabe o que é o wallmoker? É aquele passo do Michael Jackson assim, Eu sei fazer, mas eu não vou fazer para você não escandalizar. Era, que era na nossa época, era nós tendo. Mas deixa para lá. Aí o que acontece? Deus deu essa capacidade de você suportar as pressões. Mas Timóteo, irmãos, diante da luta e dos embates, a sua cabeça lhe deixou desequilibrado. O contexto aqui é que todas as lutas que estavam acontecendo com Timóteo gerou nele desilusões, frustrações, decepções com gente. Irmão, seja menino não. Gente decepciona ou não decepciona? Quem que machuca mais? Quem é que nos morde mais? É o cachorro que a gente cria ou é as pessoas que a gente ama? Hein? Quem é que nos fere mais? É claro que tudo isso, irmãos, é natural. Que se você vai envolver com gente, gente vai te machucar. Você vai machucar a gente também, irmãos. Gente decepciona ou não? Gente machuca, gente fere. E agora Timóteo, por não saber viver as etapas da vida, por não amadurecer nas suas emoções e receber o equilíbrio, ele, irmão, está vivendo um caos psicológico. Cuidado, meu irmão, com os lixos que você coloca na sua cabeça. Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã. Porque tem muitos lixos tóxicos que acabam inundando o nosso ser e causa pânico na nossa cabeça.
enche tanta mente de lixo que dá aquele deslizamento, ó. Aí cobre tudo que você tinha de bom. Aí quando vai ver é só lama, só lixo, tudo estragado. Por quê, querido? Porque você foi alimentando com muita coisa ruim, Timóteo. E agora, depois disso, você pode ficar ilhado. É a pior ilha. O pior isolamento é quando você fica ilhado em você mesmo. Em você mesmo. E você que está ilhado em você mesmo, irmãos. E o que acontece? Aí a gente passa a acreditar que nós somos vítimas da sociedade, jogando nos outros a culpa dos fracassos, dos problemas que acontecem conosco. Eu não tenho responsabilidade. Quem tem responsabilidade são os outros. E aí a gente esquece que o único responsável de todas as nossas plantações, de tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, somos nós que plantamos ontem. Aí você quer se fazer de vítima, de coitadismo, querendo que os outros sintam-se culpados pela desgraça que está acontecendo na sua vida. Oh, coitado. Estou assim por causa do Zé, por causa da Maria, por causa da Francisca. Aí eu fico achando que a desgraça do mundo é tudo menos eu. E Timóteo está assim, e Paulo vai dizer: para com essa besteira, Timóteo. Desperta o dom, Timóteo. Usa essa fortaleza que Deus te dá. Começa a amar mais a vida. Começa a se encher de amor. Porque quanto mais você se decepciona, você se desmorona, você se ilha, mais egoísta você fica. E aí você perde a maior força que há nessa terra, que é a força do amor, que faz uma mãe atravessar um rio com a criança do lado porque ama, que faz a mulher aguentar. Olhe para esse homem que está do seu lado. Meu Deus, como é que eu vou aguentando um homem desses anos todos, dessa mulher, meu Deus, esse filho, como é que aguenta essa pessoa, irmão? Só por amor. E Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, você acha que está passando por luta, Timóteo? Aí é porque eu estou numa bala tão grande, a luta é tão grande, aí a minha dificuldade é tão grande. Aí Paulo diz: Timóteo, olha para mim, Timóteo. Lá no capítulo 3, no versículo 9 dessa carta, eu sofro trabalho, eu sofro prisões. No versículo 15 do capítulo 2, Timóteo, deixa eu te informar, Timóteo, todos me abandonaram. No capítulo 4 dessa mesma carta, Timóteo, no versículo 6, já tem uma sentença de morte para mim, Timóteo. E tu vem achar que está sofrendo, Timóteo. Te enxerga, Timóteo. Você está passando, não é nada. Você só não está vencendo isso porque você se tornou um covarde, incrédulo. Mas se você se levantar hoje daqui, dizendo: eu creio no poder de Deus que está operando em mim, eu creio no poder de Deus que faz mudança, tua vida vai mudar, Timóteo. Mas se você acha que está passando por muita luta, eu quero te pedir algo. Diga, Paulo: sofre, pois, comigo, como um bom soldado de Cristo. Vem batalhar na fé. Te envolve na salvação do reino de Deus. Vem fazer parte do reino de Deus. Vem seguir um mestre, Jesus, Timóteo. Como? Quem quer receber coroada aí? Quer ser coroado aí? Quem quer receber? Cadê? Título. Quem quer receber o prêmio de vencedor aí? Levanta a mão.
Não, só quem quer, desse lado de cá. Quem quer receber o prêmio de vencedor, levanta a mão. Ninguém quer receber? Tenha vergonha não, levanta a mão. Quem quer receber o prêmio de vencedor, levanta a mão. Quem quer receber o prêmio de vencedor, levanta a mão. Quem quer receber o prêmio de vencedor, levanta a mão. Pensa no ânimo animado desse povo. Agora pegue na mão de quem está do seu lado e diga assim: como é que tu quer receber prêmio de vencedor se tu não quer lutar? Me diga. Como é que quer ser coroado legitimamente se tu é um covarde e foge da luta? Como é que tu quer receber a coroa da vitória se tu não quer entrar nos embates da vida? Ninguém é coroado, Timóteo, se não lutar legitimamente. Eu ainda quero te dizer mais. No versículo 6 do capítulo 4, eu quero te dizer o seguinte: todo trabalhador é o primeiro a comer dos frutos, mas você é um preguiçoso, não quer trabalhar. Como é que você quer comer? Eita, calma. Hein? Deixa eu beber água. Hein? Como é que você quer receber graça, poder, unção, fortaleza, fé, viver uma vida que agrada a Deus, comer desses frutos, se não há nenhum trabalho em você para querer isso? Como você vai conseguir isso? Você não quer suar a tua camisa, não quer envolvimento, Timóteo. Não esqueça, Timóteo, se sofrermos com Ele, com quem? Com Jesus, reinaremos com Ele. Passa essa luta com Jesus, é por Jesus, não se preocupe não, que vai ter uma recompensa. Pastor, mas eu vou perder a minha vida inteira. O que é 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos aqui nessa terra em relação à eternidade? E deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse: olha, quem deixar pai, mãe, filho e tal, isso, por amor de mim, ganhará 100 vezes mais. Não é só para ouvir não, 100 vezes mais aqui nessa terra, meu querido irmão. O que Deus está dizendo: quanto mais você busca a Deus, mais Deus te dará aqui. Quando você se envolve, você é o primeiro a receber os frutos. Mas Timóteo, se nós negarmos Ele, versículo 12, Ele também nos negará. Ele também vai dizer assim: eu não conheço não. Ele não conhece não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Timóteo. Traz a tua memória, Timóteo. Acima de tudo, Timóteo, vamos para o versículo que a gente leu. Timóteo, eu quero te dizer, Timóteo, acima de tudo que você deve fazer, Timóteo, traz essa memória. Eu ordeno-te diante do Senhor, Timóteo. Põe em ordem a tua vida, arruma a tua casa, te conserta diante de Deus, conserta a tua aliança, Timóteo. Hoje Deus quer te levantar, Timóteo. Mas Timóteo, tenha cuidado com certas palavras, Timóteo. Veja o que é que você está escutando, Timóteo, que não está te ajudando em nada, Timóteo, na tua fé, na tua caminhada, que não está te aproximando de Deus, que está te afastando, que não está te edificando, está te destruindo, Timóteo. Pelo contrário, evita, Timóteo, essas conversas que não te traz paz, que não te aproxima de Deus, que te resfria, que te rouba a fé, que enterra os dons que eu tenho sobre você, que te afasta de Deus, que te embaraça e não aproveita em nada na tua vida e não te melhora, só te arrasta para as trevas. Escute bem aqui que eu estou terminando. Graças a Deus, irmãos, que em meio a uma geração que não sabe mais ouvir, Timóteo ainda sabia escutar. Graças a Deus, irmãos, que Timóteo escutava e entendia Paulo. Graças a Deus que Timóteo tinha o Paulo para ele poder falar com ele, para lhe socorrer. Paulo, irmãos, era alguém que Timóteo escutava. E quantos hoje, irmãos,
uma vida toda de desgraça e de misérias, são cheios de razões, não escuta mais ninguém, gente que não consegue mais escutar ninguém, gente que apenas escuta o seu próprio entendimento embrutecido, é um bruto falando com jumento, não consegue mais escutar ninguém. E esse embrutecimento enjaulou, o aprisionou dentro da sua própria ignorância, que ele não consegue mais ouvir ninguém, além do seu próprio coração doente e envenenado. Meu Deus, como é que essa pessoa vai escapar? Não consegue ouvir mais a mãe não consegue mais falar com ele, porque não escuta. O pai não consegue mais falar. O marido fala com a mulher, mas a mulher não escuta mais. A mulher fala com o marido é um jumento que não escuta mais. O pastor tenta falar, mas ele sabe mais do que o pastor, não escuta mais o pastor. Pega na mão do irmão e diga: a humildade te faz sábio. E a Bíblia diz em Provérbios: ensina o sábio, e ele se tornará mais sábio. Agora, mesmo o provérbio que diz isso, diz assim também: ensina o jumento, que ele vai te dar um coice, vai ficar com raiva de você, vai ficar jogando pedra em você. Aí Paulo, graças a Deus, está dizendo: olha, Timóteo, eu estou te dando conselho, irmão. E eu vejo muita gente assim mais na igreja, que eu não consigo mais nem falar, é só Pai do Senhor, aleluia, tudo bem? Vá com Deus. Que eu não consigo mais dar conselho. Por quê? Porque, irmão, está enjaulado, embrutecido, dentro dos seus sentimentos ruins, dentro da sua cabeça doente. E como está doente, não adianta eu falar, não adianta, porque não quer ouvir. Por quê? Porque são entregues somente às suas razões doentias, e não consegue mais escutar. Aí a única coisa que começa a dizer é que todo mundo, ninguém me entende. Entende mesmo não, irmão? Não entende mesmo não. Entende não. Só quem entende é Deus. Ai, a minha dor é tua dor. Você pensa, irmão, que ninguém, irmão, é verdade, ninguém vai aguentar ficar com uma pessoa. Você imagina, irmão, eu casado com a Alice, se eu chegasse para ela dizendo: eu não presto, eu sou feio, eu sou não sei o que, ela ia achar que eu era feio, ela ia começar a acreditar nas minhas palavras negativas. Eu todo o tempo do lado dela, só negatividade, só negatividade, só negatividade. Eu ia ser um peso na vida dela, ia ou não ia, irmão? E ela não tem mais alegria comigo, é só peso, é só peso, é só desgraça. Quem quer? É porque meu marido está me esquecendo. É claro, porque você é chato. Eita Jesus, calma. Como é que ele não quer esquecer, irmão? Como não quer afastar? Mas graças a Deus que Timóteo, irmãos, sabia escutar. Sabia escutar. Sabia escutar. Porque, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, querido. A vida é assim. A vida é assim. As pessoas, irmãos, elas têm os seus problemas. Se nós formos aqui, só um problema. Quer ver? Quem está liso e tem conta para pagar? Olha, meu Deus do céu. Pronto. Quem vai pagar a minha conta da luz? E quem vai pagar dela? Todo mundo tem as suas lutas, todo mundo tem as suas dificuldades. Mas tem um Deus que cuida de nós. Mas tem um Deus que diz assim: eu te abençoo, eu te fortaleço. Luta, vai avante, não desista. Não fica aí vitimismo, irmão. Porque tem gente que tem esse vitimismo e quer que todo mundo tenha pena dela. Coitadinho.
Oh meu Deus, oh coitado, oh Jesus, olha irmão, olha Raquel, meu Deus, Raquelzinha, oh Senhor, vai pra lá irmão. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim não, irmão. Eu não quero que ninguém tenha pena, irmão, só quem tem pena é galinha, é peru, e no final do ano a negada mata, e é bom. E o que é que Deus está dizendo aqui, Timóteo? Escuta, Timóteo. Graças a Deus que Timóteo é humilde, irmão. Graças a Deus que Timóteo é humilde. Porque se Timóteo fosse muita gente que eu conheço, ele tinha se arrebentado todinho, ele tinha se frustrado todinho, que ele não sabia mais ouvir, estava cheio da razão. Não vejo uma carta dizendo de Timóteo para Paulo: Timóteo, tu não sabe as minhas causas, tu não sabe o que eu estou passando, tu não sabe. Timóteo, eu não sei, Timóteo, mas eu sei que tem um Deus que está dizendo: desperta o dom, usa a fé, vai para a batalha, Timóteo. Que Deus, e por que, Timóteo? Por que eu digo isso, Timóteo? Porque você chegou até aqui, Deus te ajudou, você não precisou se vitimizar de nada, porque Deus sempre te ajudou e continuará te ajudando. Continuará te ajudando, Timóteo. E por que você não via nada disso? Porque você estava com o dom despertado, porque você estava usando a fé. Mas Timóteo, para me encerrar, eu quero te dizer uma coisa, Timóteo. Procura apresentar-te diante de Deus. Procura apresentar-te diante de Deus. Essa é a causa da derrota de muita gente, que sua apresentação, o seu performance, só é diante dos homens. E Paulo está dizendo: Timóteo, diante de Deus, Timóteo, tu tem que ser aprovado diante de Deus, e tu tem que ser aprovado como obreiro. E como obreiro aqui, que ele está dizendo assim, como alguém que está fazendo alguma coisa, como alguém que está envolvido em alguma coisa, como alguém que está em processo, como alguém que está em desenvolvimento, como alguém que não se envergonha. É o que é, e é mesmo, e é porque é mesmo, e é, que não se embaraça, que não é reprovado mais, que as pessoas olham e dizem: esse é um batalhador. E não fica só: ei, lá vê o fulano, bota o disco, botou Galeno, só lembrança. Olha para quem está do seu lado e diga: agora é só lembrança, é? Pergunta aí, hein? É só lembrança, hein? Do que você já foi algum dia na tua vida. Se acabou, Deus não pode mais mudar, não pode rever mais, não pode fazer outra coisa, mas não. Timóteo, deixa eu encerrar. Isaías, Timóteo, apresenta-te a Deus, Timóteo, como alguém que está aprovado por Deus. Timóteo, te apresenta a Deus como alguém que está envolvido com Deus, como alguém que está em processo, mas está em desenvolvimento, e não em retroceder. Não se meta como alguém que não volta para trás, mas pelo contrário, que maneja bem a palavra, que sabe usar a palavra para fazer cura para si mesmo, como luz para se enxergar, como pão para se alimentar, e como Jesus, essa palavra para nos salvar. Deixa essa palavra te guiar, Timóteo. Deixa essa palavra te guiar, Timóteo. Não te guia pelos teus sentimentos. Deixa essa palavra te guiar, Timóteo. Nesse presente século, que você não acha que não consegue mais ouvir ninguém, deixa essa palavra, Timóteo, gerar vida sobre você. Porque eu quero te dizer uma coisa, Timóteo, porque eu já estou oferecido para a expressão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Mas eu quero dizer para você, Timóteo, apesar de todas as lutas, de todos os embates, eu não baixei a guarda, eu não retrocedi, eu não perdi a fé. Eu, pelo contrário, eu combati o bom combate, Timóteo.
eu combati e terminei a minha carreira. Eu sei, Timóteo, que tem uma coroa guardada para mim. Vou ter luta, vou ter dificuldade, mas eu quero dizer que não é só para mim não, Timóteo. Para todos aqueles que querem também essa coroa. Está preparado. Mas, como dizia o Marcelo Eduardo, essa coroa, Timóteo, ela só se concretiza quando nós entendemos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para salvar todos os homens do mundo, do diabo e de si mesmo. E eu quero terminar minha pregação lhe fazendo uma pergunta. Você parou? Como é que você está a sua caminhada para Deus? Você parou? Tudo aquilo que implica no teu ser, Lloyd, a família, vó, a mãe, todo mundo era envolvido. Você está crescendo? Ou você está recuando? O que Deus te deu, que salvava os homens, que libertava, que abençoava as pessoas, está enterrado? Ou você está usando? Por isso, Timóteo, desperta hoje. Volta hoje despertado para Deus. Volta a buscar essa fé. Que Deus hoje está te dizendo, e com todos esses instrumentos que você sabe que precisa, apresenta a Deus hoje. Te apresenta diante do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você que chegou aqui hoje. Que Deus falou com você, e essa palavra teve muito a ver com você hoje. Que o Espírito Santo falou com você e que você se viu realmente, porque graças a Deus você escuta. Graças a Deus você ainda tem essa capacidade de escutar. O Espírito Santo hoje está te chamando hoje. Curva a tua cabeça aí. Fala com Deus essa noite. Quem sabe você tem vivido tanta coisa, mas só uma coisa te satisfaz. Só uma coisa te satisfaz. Você pode dizer para Deus: